Ultimamente, muitas coisas têm acontecido e, de uma certa forma, eu percebo que todo esse tempo, né, que de fato eu consegui entender algumas coisas nessa caminhada com as escrituras, com a palavra viva, com o verbo que é Jesus. Eu entendi que algumas coisas não deveriam ficar só comigo numa caixinha, sabe? Mas que deveria ser compartilhado com algumas pessoas. Todo esse período, muitas pessoas elas têm procurado e têm falado comigo a respeito de coisas que eu tenho vivido com o Senhor durante muito tempo, muitas vezes. Tenho tido essas experiências com Deus e aí eu percebo que não é só eu. Claro e evidente que são muitas pessoas. Deus ele continua falando com a gente. Deus ele continua sinalizando, direcionando a gente nos mínimos detalhes. E muitas vezes até aquilo que a gente, quando a gente vai falar para alguém, a pessoa se assusta dizendo, nada a ver isso, sabe? Esse sonho não tem nada a ver, é só um sonho louco. Mas não. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre sonhos. Eu não sei se você é daqueles que costuma sonhar muito, e eu não tô falando de sonhos de ficar ali um tempo parado, de olhos fechados ou até abertos, imaginando o nosso futuro, imaginando como vai ser sua vida daqui a 2, 3, 5 anos. Não é nada sobre isso. Mas são sonhos de Deus. Aqueles sonhos que Deus ele dá pra você. Enquanto você tá dormindo ali, Deus ele vem e fala com você através de sonhos. E sim, Deus ele fala com a gente através de sonhos. Então esse vídeo vai ser sobre sonhos. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, mas eu espero que você fique até o final e a gente possa aqui compartilhar sobre um dos dons que Deus dá pra gente. Né? Deus ele fala através de sonho, Deus ele fala na Bíblia, ele mostra que ele falou com José através de sonhos. José ainda nem sabia como seria, né, o seu futuro, enfim, Deus falou com ele várias vezes através de sonhos. Deus falou também com Daniel, Deus deu interpretação de sonhos. Alguns só sonhos, não tem interpretação de sonho. Mas é tão maravilhoso, tão especial, porque os sonhos que Deus dá pra gente, pelo menos, vou falar assim com base naquilo que eu já vivi, naquilo que eu tenho experimentado com o Senhor, eu tenho tido esse privilégio de poder ter um pouquinho, né, dessa experiência sobrenatural com o Senhor. E os sonhos que Deus tem me dado, eu tenho aprendido há algum tempo, alguns anos, que alguns sonhos eles vão ser literalmente aquilo que Deus ele tá me dando, que Deus ele tá mostrando naquele sonho. E outros, eles não vão ser literalmente daquela mesma forma, mas ela vai acontecer naquele contexto ali, sabe? Naquele cenário que ele está me mostrando. Pode não ser literalmente nas mesmas cores ou situações ou pessoas, entende? Mas ele vai acontecer algo de acordo com aquele sonho. Algum detalhe ou alguns detalhes vão acontecer. E outros são muito, muito fortes, muito impactantes, que são sonhos que de fato acontecem literalmente como Deus me deu no sonho, como Deus mostrou no sonho. E desculpa, gente, cachorro, tá? E de um tempo pra cá, há uns 3, 4 anos, né, mais aproximadamente, o Senhor ele tem me dado sonhos em que eu acordo com aquele sonho bem fresquinho na cabeça e ele acontece naquele mesmo dia. Outros não, demoram mais tempo, outros, enfim. A verdade é que Deus, eu aprendi a observar que Deus, ele me dava muitos sonhos para outras pessoas. Deus, ele falava comigo através de sonhos e mostrava algo que ia acontecer ou que estava acontecendo com aquela determinada pessoa. Então, a maioria, quase, não vou dizer que é 100%, porque tem sonhos que Deus me dá com relação a alguém e ele não me permite falar. Eu sinto no meu espírito que não é para eu falar para essa pessoa, que é só para eu orar e interceder por ela. Mas tem outros que o Senhor ele me dá o sonho e me direciona a falar para a pessoa. Ele quer que eu fale sim para aquela pessoa sobre aquilo aquele sonho que Deus me deu. Tem outros sonhos que eu já tive e eu não falo, eu fico na minha. Aí, às vezes tá fazendo muita coisa e eu acabo deixando pra falar, não, fala depois e acabo não falando. E Deus volta e me dá o sonho no outro dia, ou com 2 dias depois, o mesmo sonho eu tenho dentro do sonho. E no final Deus me dizendo, olha, fala o sonho, aí eu repete o sonho dentro do sonho. Não sei se vocês conseguem entender, parece muito louco, mas é uma coisa muito real, como se fosse uma televisão, que você liga um filme e aí ele passa ali o trailer, né, do filme. E aí a pessoa conta ali um pouquinho daquela história e depois ela fala de novo, olha, aquele sonho que você teve assim, fala esse sonho pra fulano. E aí repete, eu vejo o sonho, desculpa, eu vejo o sonho todo de novo.
Então, ali eu tenho certeza que Deus ele quer que eu entregue aquele sonho o quanto antes para aquela pessoa. Já aconteceu várias vezes com várias pessoas esses tipos de sonho. Tem certos momentos que eu sonho quase todo dia. Parece que eu não fico acordada, parece que eu vivo dormindo. E não, gente, eu tenho dificuldade para dormir. Pasme, mas eu tenho uma certa dificuldade para dormir. Às vezes eu tenho insônia, às vezes por questão da ansiedade, algumas coisas, né? E eu sinto essa dificuldade de dormir, de pegar no sono. E demoro a dormir, vou dormir alta hora da madrugada, sabe? Deito cedo, mas enfim, a cabeça tá acelerada, tá pensando mil coisas, um monte de coisas com relação à minha vida. E o que é mais incrível, Deus não me dá sonho sobre, sobre mim, sobre algo que eu tô, né? Ele me dá sobre outras pessoas. Então já aconteceu de eu dormir um dia sonhar com uma pessoa, no outro dia sonhar com outra pessoa, no outro dia sonhar com outra pessoa, no outro dia sonhar com outra pessoa, e eu tenho que entregar pra todas as pessoas esse sonho, né? E orar por elas. E já teve sonhos que eu tive em uma noite, em um sonho, eu sonhei com mais de 3 pessoas. Então, assim, teve um dia que foi muito engraçado, que até o meu marido disse assim: Meu Deus, hoje o dia vai ser só de entregar sonho. Que eu mandava áudio, falando: Olha, hoje eu tive um sonho, sonhei que eu tive assim, 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 assim. Aí depois eu terminei, aí eu vou com outra pessoa falando: Hoje eu tive um sonho, sonhei com você assim, assim, assim. Aí depois falando: Eu sonhei, quero dizer que eu sonhei contigo hoje, foi assim, assim, assim. Então eu ficava um áudio atrás do outro, sabe? Eu parei. Às vezes a gente organiza a nossa vida, né? Pra fazer as coisas e tal, trabalho, casa, enfim. E aí tem dias que eu paro, me organizo só pra mandar áudio pros outros, pra ligar, falar do sonho, né? Escrever e mandar sobre aquele sonho e orar por aquela pessoa. Mas, gente, é algo assim que eu tenho aprendido que o Senhor me usa através dos sonhos, em sonhos. E eu sou muito detalhista com as coisas, eu tenho vamos dizer assim, uma memória fotográfica. Então, se eu chego, eu olho, se eu vejo, eu fotografo aquilo na minha mente e eu tenho facilidade de lembrar em cada detalhe, a posição das coisas, que tá, sabe? A situação que foi dito, então eu tenho essa facilidade de lembrar e eu consegui identificar isso. E eu já sonhava há muito tempo, eu só vim conseguir identificar isso muito tempo depois. Mas aí eu vi que fazia todo sentido eu sonhar e lembrar nos mínimos detalhes. E aqueles sonhos que realmente eles são de Deus, a gente não esquece. Eu não consigo esquecer os detalhes, como foi. Eu vejo tudo na minha mente, o cenário. É incrível. Então, se você costuma sonhar e acha, será que isso é de Deus ou não é? Se for de Deus, pode ter certeza absoluta que você vai lembrar desse sonho, que vai ficar muito claro na sua mente. E detalhe, tem sonhos que parece que você viveu ele, assim, na realidade aqui, sabe? Que você acorda com aquela sensação. É ótimo quando é um sonho muito bom, mas quando não é um sonho bom, gente do céu, olha, não é bom. Não é nada bom. Quando o sonho não é bom, não é nada bom. A gente fica com aquela sensação, porque eu acordo, tem sonhos que eu acordo e ruim, mal, né? Não sei se você já sonhou caindo, sabe? Tá caindo e aí você acorda com aquela sensação, meu Deus, tô caindo. É mais ou menos assim. Então, tem sonhos que eles realmente são pesados e que eu aprendi a identificar, aprendi com o Senhor que esses sonhos, eles são uma luta mesmo, como se estivesse, sabe, ali lutando ali no espiritual. Que o pessoal, não sei se você já ouviu, guerra, tipo, é uma guerra espiritual. É mais ou menos assim. Tem sonhos que, de fato, Deus tem me dado, tem me mostrado, tem me revelado algumas coisas à luz das escrituras, né? Esse ambiente sobrenatural, esse ambiente espiritual, que às vezes a gente acha que ele é tão distante e ele não é. Ele é tão real quanto ao que você vê, ao que você toca e ao que você sente, sabe? Uma brisa tocando no seu rosto, enfim. Já tive vários sonhos sobre isso. Eu pretendo colocar aqui alguns sonhos que eu tive que não sonhos assim, sabe, meu bel prazer, não. Mas uns sonhos que eu tive e tenho todos eles assim na memória. Sonhos que de fato acredito que vai abrir a nossa mente para esse universo, que é o sobrenatural de Deus. E eu acredito que vai fazer sentido para sua vida, assim como fez sentido para minha vida. Tem sonhos que eu tive por muito tempo e eu não entendia absolutamente nada deles. E um deles é sobre Apocalipse. Eu já tenho alguns anos, né, de caminhada cristã. E um livro que eu nunca gostei de ler, quer dizer, eu começava e não terminava, porque eu tinha uma resistência muito grande com ele, porque ele me dava muito medo, que era sobre Apocalipse. Então, eu começava a ler e aí dizia, não quero ler, não quero nem estudar. Eu não queria nem estudar. E então, se eu já não queria ler, eu muito menos estudar profundamente esse livro. E primeiro que eu não entendia e tinha algumas palavras, algumas coisas que me dava muito medo, porque quando a gente vai ter o primeiro contato assim com o Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, a gente se assusta
porque ele de fato é um livro muito rico, com muito detalhe, com muitos símbolos, mas é um livro de revelação, mas não é para que a gente tenha medo, mas é para que a gente tenha esperança. Isso é maravilhoso. E por muito tempo eu me travei ali, eu não li esse livro, eu deixava, porque eu não tinha estrutura para ler ele, sabe? Uma coisa que eu colocava na minha mente, porque eu tinha medo dele, aquele primeiro contato me assustou, literalmente. E Deus começou a me dar alguns sonhos, e assim, sobrenaturais, uma coisa, meu Deus, o que é isso, né? Eu nunca tinha visto nada sobre aquilo. E aí, quando eu comecei a ler as escrituras, no livro de Apocalipse, né? E comecei a estudar um pouquinho sobre ele, fez todo sentido os sonhos que Deus havia me dado antes. Então, eu não sei se de repente você costuma ter sonhos ou não, mas é uma coisa que você pode dizer assim, eu nunca sonhei, eu queria tanto sonhar, eu queria tanto que Deus me usasse em sonho, ou me falasse comigo em sonho, sei lá. Você pode pedir isso pra Deus, sabe? E eu nunca pedi, isso simplesmente aconteceu. Só que agora é uma das formas que eu falo com o Senhor. A gente tem, desculpa, a gente tem formas de falar com o Senhor através da oração. A oração é uma delas, você pode orar falando, verbalizando, assim como eu tô fazendo aqui com você. Você pode orar em mente, assim como você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar prostrado, você pode orar deitado. Deus, ele fala com a gente também através dos sonhos. E você pode falar, pedir para o Senhor falar com você através de sonhos. Tem certas coisas que eu oro em mente e peço para o Senhor falar comigo em sonhos. Tem coisas que ele responde? Tem. Mas tem vezes que ele não responde. Tem vezes que ele se cala e ele é Deus, né? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E a maioria das vezes, de acordo com o que eu já pedi, né? Somando assim, pesando na balança, a maioria das vezes ele não me responde em sonhos. Mas às vezes, quando eu menos espero, algo assim que eu nem peço, ele me responde em sonhos. Ou, às vezes, quando eu já até esqueci que eu tinha pedido pra ele falar comigo em sonhos sobre aquilo, me responder, me dar uma direção, ele vem e fala. E aí depois vem tipo uma luz assim, olha, sobre aquilo que eu tinha pedido lá atrás, ele vem e fala. Então, esse é um vídeo, né, sobre sonhos, e aqui eu só queria falar rapidamente, não, que esse vídeo já tá ficando longo, falar sobre sonhos, sobre uma das formas que o Senhor, ele pode nos usar pra glória do nome dele, pro reino, pra ajudar ou edificar, sei lá, a igreja, de alguma forma, para ajudar alguém a mostrar uma direção, ou para que ela venha se consertar, sabe? Ajustar algumas coisas, tomar decisões que são de extrema necessidade. A maioria das pessoas que o Senhor tem me dado sonho, que eu tenho entregue para elas estavam passando por aquilo, ou tinha acabado de passar por aquilo e não sabia o que fazer, e Deus com aquele sonho vinha e falava na alma delas, e tranquilizava, acalmava a alma, e faziam elas entenderem, verem que elas estão sendo vistas por Deus, que as orações delas estão sendo respondidas pelo Senhor, e que o Senhor está tão perto delas quanto o ar que elas respiram. Então, é interessante a gente pensar que Deus, ele não está longe, ele está perto, e que o Senhor, ele continua falando nos dias de hoje, ele continua usando as pessoas. Nós não somos nada. A gente que tem sonhos da parte do Senhor, ou seja, qualquer outro tipo de dom que Deus, ele tenha derramado sobre a sua vida, a gente não tem poder absolutamente de nada. O poder todo está naquele que nos usa, aquele que nos usa como instrumento, como meio de anunciar, de falar, de revelar a verdade que o Senhor tem para certas pessoas ou para você mesmo. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre alguns sonhos, vou escolher, assim, rapidamente alguns sonhos pra gente não demorar muito no vídeo. E eu espero que Deus, ele dê sonhos pra você, que ele possa revelar aquilo que é sobrenatural, aquilo que você nunca experimentou, que ele possa mostrar pra você, revelar você, te dar sonhos, te dar uma direção e te usar pra honra e glória do nome dele, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!